paz, meus irmãos. Eu estava passeando pela Bíblia e parei no livro de João, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14, onde a Bíblia nos conta da história da multiplicação dos pães e dos peixes, uma história muito famosa, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, e nas Escrituras elas nos dizem que Jesus havia subido a um monte com os seus discípulos, onde ele pregava e ensinava aos seus discípulos, e uma multidão foi se ajuntando ao redor do Senhor Jesus. E o Senhor, ao ver aquela multidão ao seu redor, ele percebeu que eles precisariam ser alimentados, mas não havia alimento. Então, foi quando o Senhor chamou um de seus discípulos e lhes perguntou se havia, como eles poderiam alimentar a multidão que estava ali. E André, o discípulo André, disse a Jesus que tinha um menino que tinha apenas 5 pães e 2 peixes para dar. Então o Senhor Jesus recolheu esse alimento, deu graças ao Deus Pai e pediu que o alimento fosse distribuído, e assim foi feito. Os alimentos foram distribuídos para a multidão e alimentou as 5.000 pessoas, apenas 5 pães e 2 peixes. Meditando nessa palavra, o Senhor colocou uma pergunta no meu coração, e é uma pergunta que eu creio que nós, como cristãos, devemos nos fazer com certa frequência. E essa pergunta é: qual é a minha parcela na realização do milagre? Qual é a sua parcela na realização do milagre? O Senhor Jesus, ele sabe o que nós precisamos. O Senhor Jesus está ciente das situações que nós passamos e ele sabe qual área ele precisa tocar. Ele sabe em qual área nós precisamos que ele opere um milagre. Mas há uma parcela que nos cabe, nós precisamos reconhecer e realizar essa parcela. Nós sabemos que o Senhor é Deus, sabemos que Ele tem poder para realizar o que for, sobre a circunstância que for. Nós sabemos disso. Mas por que há tantas áreas das nossas vidas que nós sentimos estar tão congeladas e paradas, e por vezes nós sentimos que o Senhor não nos escuta quando nós pedimos que Ele transforme e que Ele faça um milagre nessa área que nós tanto pedimos? Qual é de fato o nosso papel na realização do milagre? Essa história nos dá uma visualização muito edificante da resposta para essa pergunta, porque para que o milagre acontecesse, para que a multiplicação acontecesse, alguém precisava entregar os pães e os peixes para Jesus. Alguém precisava disponibilizar aqueles pães e aqueles peixes para que Jesus pudesse multiplicá-los. Então, trazendo isso para a nossa vida, quem é responsável por ir lá buscar esse alimento e, o mais importante, entregar na mão de Jesus? Quem é responsável por, ainda mais do que entregar, crer que Jesus é o Messias e que Ele tem poder para multiplicar aquilo que nós entregamos nas mãos dele? Nós somos os responsáveis. Nós devemos pegar esse alimento e entregar nas mãos do Senhor, porque nas nossas mãos aquele alimento não pode ser multiplicado. Nós temos sim a capacidade de pegar 5 pães e 2 peixes e distribuir para o máximo de pessoas que nós conseguimos, mas nós não podemos multiplicar. E nós certamente não poderíamos alimentar 5.000 pessoas apenas com 5 pães e 2 peixes. Esse milagre só acontece quando nós entregamos os nossos recursos nas mãos do Senhor. Só nas mãos do Senhor o impossível pode acontecer. E depois que acontece, depois que o Senhor realiza aquilo que antes parecia tão impossível, quem estiver por perto testemunhando vai dizer o mesmo que aquela multidão disse após ver o milagre que o Senhor Jesus havia realizado ali naquele monte. E no versículo 14 diz que a multidão disse que, de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Então, é esse o nosso papel: prover os pães e os peixes, entregá-los nas mãos do Senhor Jesus e crer que Ele tem o poder para fazer aquilo que nós não podemos. Então a pergunta que Deus deixa para você é: qual é o seu pão e o seu peixe? O que falta você entregar nas mãos de Jesus para que Ele libere sobre a sua vida o milagre que você tanto espera? Entregue tudo nas mãos de Jesus. Ele está só esperando essa atitude sua para fazer algo grandioso na sua vida. Que Deus te abençoe.